Vamos lá, meu povo. Muito bom dia, ótimo sábado para todo mundo, um excelente final de semana. Amanhã tem jogo do Fluminense e hoje ainda tem treino no CT Carlos Sachilho. Técnico Mano Menezes vai definir o time titular para essa partida importante, obviamente, decisiva. O Fluminense vencendo vai chegar na última rodada com grandes chances de classificação, ao que tudo indica. Ainda não sabemos se vamos poder contar com o Thiago Silva. A princípio, não. Mas ao longo do dia a gente provavelmente vai conseguir apurar alguma coisa em relação a isso e, se for possível, vou trazer aqui para vocês como sempre. Mas estou chegando agora para começar o seu dia trazendo notícia, trazendo informação para você começar o seu sábado muito bem informado, falando sobre o novo camisa 9 do Fluminense. Pois é, está definido, porque a negociação está fechada. Ontem trouxe para vocês aqui com exclusividade a nossa apuração de jornada. Confirmei a notícia de que Everaldo era o jogador com quem o Fluminense vinha negociando nos últimos dias para chegar e reforçar o ataque após a saída do Cauã Elias. E eu vou trazer mais detalhes para vocês agora em relação a tempo de contrato, valores envolvidos, o que o Fluminense pensou, qual a ideia do Fluminense para ter ido ao mercado contratar o Everaldo. Enfim, vou trazer todas as informações, tudo que você precisa saber, né? O Everaldo chegou ao Bahia em 2023, fez 2 temporadas basicamente como titular quase sempre, e esse ano ele ia perdendo espaço. Se você puder, o like está aqui embaixo, o botãozinho do like, deixe o seu like, se inscreva no canal, o seu comentário, tá? Ative as notificações, dessa forma você está sempre muito bem informado aqui no canal do Lessa. Bom, vamos lá. Sobre Everaldo, atualizando aqui algumas informações, até ontem à noite os clubes estavam acertando ali os últimos detalhes, mas já havia um acordo entre Fluminense e Bahia e também um acordo entre Fluminense e Everaldo, ou seja, negociação fechada para ser oficial, agora é só aguardar, ele deve chegar no máximo até segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, vai ao CT para assinar contrato com o Fluminense até quando? Até 2026. Everaldo tinha contrato até o fim de 2025, vai assinar com o Fluminense até 2026, ou seja, e talvez tenha um gatilho ali de renovação, sempre tem essa possibilidade com base em desempenho, em metas, e isso aí é uma outra etapa da apuração que a gente vai buscar saber aqui depois. Mas concreto é isso. Agora, quanto vai custar ao Fluminense essa negociação? Essa notícia foi publicada ontem à noite pelo GE e os detalhes são os seguintes. O Fluminense acertou a compra do Everaldo por 700 mil euros. Isso daria ali pouco mais de 4 milhões de reais, 4.200, 4.300. Só que o Bahia ainda tem que pagar pelo Gabriel Teixeira. Tinha uma dívida ali de cerca de 500 mil euros, aproximadamente na cotação atual, 3 milhões de reais. Então esse valor vai ser abatido da dívida que o Bahia tem com o Fluminense. Não vou falar tinha, porque tem ainda. Enfim, esse valor vai ser abatido. E aí o Fluminense, dessa forma, vai pagar 200 mil euros de forma parcelada. Isso dá pouco mais ali de 1 milhão e 200 mil, mais ou menos. É o que o Fluminense vai pagar pelo Everaldo, um jogador de 33 anos. Diante do que é o mercado, obviamente não são valores altos, né? E principalmente abatendo essa dívida, o Fluminense tem que tirar pouco do bolso para pagar pelo Everaldo. Mas também, claro, se trata de um jogador mais experiente, mais veterano, não é o Canóbio que chegou com 26 anos. Então eu já imaginava um valor mais ou menos ali até 5 milhões, 4 milhões mais ou menos, era o que eu estava imaginando. Se fosse acima disso, já ia achar que seria muito. Mas eu acho que está dentro da realidade dos números acho que esse valor está dentro daquilo que o Everaldo apresentou no Bahia, com a idade dele e também com o tempo de contrato. Ele tinha um contrato somente até o final do ano. No meio do ano, ele poderia assinar um pré-contrato e aí, enfim, depois poderia deixar o Bahia e o Bahia não ia ganhar nada. Então, por isso, eu imaginei que a negociação fosse avançar rápido, porque haveria o interesse de todas as partes, né? Para o Everaldo, ele sabe que no Fluminense ele vai ter mais espaço. O Bahia já tinha o Ademir, aí chegou o Lúcio e chegou o William José também, que é um cara que tende a ganhar mais espaço, a ter mais força. Então, ele sabe que provavelmente o espaço ia ser menor por lá devido à concorrência, e no Fluminense essa concorrência evidentemente é menor, principalmente após a saída do Cauã Elias. A gente falou sobre os números dele ontem, então se você não assistiu, tem um vídeo aqui de ontem à noite, quando eu trouxe a informação, com os números ali do Everaldo. Então, para não ficar repetitivo, só resumindo, ele fez 124 jogos pelo Bahia. Ao todo, 34 gols e 11 assistências. Melhor temporada de 24,
Ele fez 20 gols naquele ano, pouco mais de 60 jogos. Só corrigindo, essa temporada foi a temporada de 23. Tá? E, na verdade, ano passado ele fez 58 jogos e fez 11 gols, diminuiu bastante essa média em relação a 2023. É um jogador que passou, na maior parte da carreira, por clubes pequenos, até ter destaque ali na Chapecoense. Ele foi revelado pelo Grêmio, aí depois passou por vários clubes, Paysandu, Figueirense, foi para a Arábia Saudita, Atlético Goianiense, foi para o futebol mexicano Querétaro, né, e vem emprestado do Querétaro para a Chapecoense, se destaca na Chapecoense, fez 19 gols, 2 assistências em 52 jogos, né, em 2019. Depois ele vai para o futebol japonês, em 36 jogos, 2020 faz 18 gols, 5 assistências, 2021 38 jogos, 9 gols, 8 assistências. 2022, 27 gols, perdão, 27 jogos, 7 gols e 2 assistências, até chegar o Bahia, o último clube dele. Inclusive, muitos torcedores do Bahia reclamavam que o Rogério Ceni utilizava o Everaldo de maneira errada por lá, escalando ele pelas beiradas. Ele tinha que voltar para marcar lateral. E muita gente fala que talvez ele não tenha rendido o melhor ano passado, por exemplo, porque teve que fazer essa função, teve que se sacrificar para fazer essa função que não é muito a dele. Então ele é um jogador de força, mas é um jogador mais de centro de campo, um jogador mais de área, que se movimenta mais ali próximo à área. Eu acho que a outra opção, o Fluminense são do outros jogadores de mercado, tá? Alguns. A outra opção mais próxima de acontecer foi o Rony. Eu acho o Rony, até por ser mais jovem, melhor do que o Everaldo. Tem dúvida nenhuma sobre isso. Né? Agora, também era muito mais caro. Então tem essa questão. O jogador bom é um jogador mais caro. Se você contratar um jogador para essa função, para chegar realmente, é um cara que vai chegar, botar a camisa e jogar, vai ser um jogador caro. Não tem jeito. Ou vai ser um jogador um pouco mais rodado, mais velho, com números um pouco com números inferiores, como o caso do Everaldo, se a gente for comparar com outros nomes aí. Eu acho que o que estraga também um pouco, entre aspas, é a expectativa que acaba sendo criada. Porque não só pela questão do Rony, que o Fluminense estava disposto a pagar 8 milhões de dólares, de euros pelo Rony, um salário milionário, mas chegou-se a negociar com o Richarlison lá atrás. Agora teve a notícia recente que o Fluminense consultou para saber informações sobre Firmino. E aí, o que acontece? A expectativa vai lá no alto. E quando a gente coloca a expectativa no alto, a gente tende a depois quebrar a cara, rachar a cara. E eu sempre fiquei questão de alertar aqui e falar, olha, gente, não é porque foi atrás de fulano, não é porque ia pagar 50 milhões no Rony que vão fazer isso com outro atleta ou que necessariamente vão... Não funciona dessa forma. Eu não tô, veja bem, não é opinião, não tô defendendo em nada disso, mas na verdade isso é informação. É como lá de dentro, na época do Rony que eu estava apurando ali, falou, olha, não é porque a gente queria pagar isso no Rony que a gente vai pagar em todo, qualquer jogador, a gente vai pagar se achar que vale, se surgir uma oportunidade, enfim, só para trazer esse detalhe aqui para vocês. Agora, é claro, o Everaldo ele não chega para ser titular, mas a gente tem que lembrar que ainda Germancano está no elenco. A grande questão é como será a temporada dele? Como será fisicamente a temporada do Germancano? Como será tecnicamente a temporada do Germancano? Ele vai conseguir, da forma como o Mano joga, realmente fazer parte desse time, fazer diferença nesse time? Ou vai ter dificuldade? A gente viu ter contra o Flamengo, por exemplo, em que o Fluminense atacou muito pouco. Mas o Everaldo é um jogador que tem características diferentes da do Cano. E é uma outra questão que me preocupa, porque sai com o Elis, que é um jogador muito jovem, promissor, que pensando em carreira, tem muito mais chance de ter uma projeção, de dar um retorno até técnico. E a outra opção é o Lelê. Então, assim, se o Cano tiver mal, será que o Everaldo vai conseguir suprir essa carência? Ou se o Cano se lesionar, batendo na madeira aqui, ou se o Everaldo se lesionar, a outra opção é Lelê. Ainda acho pouco. Ainda acho que a gente precisava ter um jogador ali mais indiscutível nessa função. Mas antes, eu vou sugerir para vocês aqui, hoje é sábado, amanhã tem jogo, lá na KTO, fui dar uma olhada, fui dar uma atualizada aqui nas odds, e caiu a odd para a vitória do Fluminense, caiu para 1,36. Então, realmente, favoritismo total do Fluminense para esse jogo, é evidente. E aí eu acho que, cara, uma boa pode ser mais de um gol do Fluminense no jogo. Tá aqui. Pagando 1,60. Acho que é uma odd justa.
O Fluminense precisa vencer, vai ter que agredir, atacar o Nova Iguaçu, jogo no Maracanã. Acho interessante o 1,60. Então você pode ir lá, entrar lá, analisar outras possibilidades. Provavelmente vai ter Odão, já tem Odão? Aqui, ó, total mais de 2,5 gol do Fluminense, ou seja, para sair 3 gols do Fluminense no jogo e para um gol do Cano, odd 5. Aí acho que já está um pouco arriscado demais. O Aldão não me pegou muito, não. Mas enfim, o link está aqui no comentário fixado, o nosso promo code, na descrição aqui do vídeo. Clica lá, faz seu cadastro se você não tiver na KTO. Né? Parceria extremamente importante, relevante pra gente. E esse ano não vai ser diferente. Sempre com responsabilidade, tá, galera? Não é para pegar dinheiro que você não pode gastar, dinheiro que tá aí comprometido com outra coisa, dinheiro que vai te fazer falta, pelo amor de Deus. Não é, nossa, eu perdi essa aqui, agora eu quero recuperar tudo. Não é assim. A KTO não é segunda renda para ninguém. É um negócio para você se divertir. Mas sem colocar em risco aquela grana que você não pode perder, tá? Então vai lá, clica aqui no link se você não tiver cadastro. Só de fazer seu cadastro você já ajuda demais a gente, beleza? Vamos lá então. Uma análise rápida aqui, e eu vou aprofundar isso ainda vou aprofundar, mas uma análise rápida aqui. O Fluminense piorou, melhorou. O Fluminense tem um time melhor do que tinha em 2024. O time é mais equilibrado. Depois que fechar a janela, a gente tiver o elenco definido, eu vou falar mais sobre isso. Mas vamos lá. Aqui não vai vir de jornada. Vamos lá. Vem comigo aqui. Para mim, acho que é meio que fato que o reforço que chega com status de titular absoluto é o Hércules. O Canóbio está sendo titular, mas ele não é um jogador indiscutível. É um jogador que a gente viu que tem uma entrega absurda, mas tem muita dificuldade técnica, ou seja, tudo aquilo que a gente já tinha falado sobre o Canóbio. Né? Então chegaram Hércules, Freitas, Paulo Baia, Lavega, Pitaluga, René, Canóbio. Otávio tá chegando também, tá tudo certo. Otávio vai chegar por aí. E agora não tá atualizado ainda com o Everaldo. Eu acho que para esse time faltava. Eu gostaria de ter visto o Hércules e mais um titular absoluto. Onde esse titular poderia jogar? Seria esse atacante, que aí roubaria a vaga do Germancano. Não é o caso do Everaldo. Ou seria o ponta pela esquerda, que tem jogado o Canóbio, mas tem o Lavega, que ainda vai chegar, que a gente é um jovem ainda, não sabemos o que esperar. Mas queria ver um jogador que chegasse, pô, esse aqui é para botar a camisa para jogar. Porque a gente tem Paulo Henrique Ganso como camisa 10. Né? O que eu acho que falta agora, realmente, é uma opção com características parecidas com a do Ganso. Parecidas, que a gente sabe que encontrar um jogador desse igual, no mesmo nível, gente, é caríssimo, é bizarro. Não vai. Mas pelo menos alguém que pudesse suprir minimamente a ausência do Ganso com características parecidas. Eu estou falando isso já há muito tempo. Vamos lá. Levando em consideração aqui os jogadores que chegaram, muitos ali não serão titulares. Mas, por exemplo, tem o Ignacio, que a gente viu muito pouco ano passado porque se lesionou. Então, o cara a gente pode contar que é quase como um reforço para esse ano, porque jogou muito pouco ano passado. E ele foi muito bem no Fla-Flu. Tem o Fuentes, que também era reserva ano passado. Ganhou posição no finalzinho ali, depois da saída do Marcelo. E deu sinais positivos. Também é um jogador que a gente ainda está conhecendo e ainda vai esperar. Ou seja, são 2 jogadores novos aí nesse grupo, dá para dizer. Do time titular, tá? Para não dizer que é um time todo igual, porque não é todo igual. No meio de campo, a gente tem, aí você vai para a lateral, tem o Samuel Xavier e Guga, um jogador mais velho, outro mais novo, como já era. Na zaga você tem o Thiago Silva mais velho, o Ignacio um pouquinho mais novo, o Freitas que é um cara mais novo, mas com menos qualidade. Você tem um equilíbrio ali de idade. E o Thiago Santos mais experiente. Você vai para a lateral esquerda, o René mais experiente, reserva o Fuentes que é novo titular. Você vai para o meio de campo. A gente tem um Bernal que é um jogador jovem em evolução, agora chega o Otávio, que é um jogador com menos qualidade técnica, mas é um jogador. O Otávio não é um jogador ruim, gente. Desculpa quem pensa aí, mas não penso dessa forma. Se ele vai ser titular, se ele vai agregar muito ou pouco, não sei. Mas pode ver a repercussão da saída dele no Atlético, muitos queriam que ele não saísse. Não acho um jogador ruim, jogador forte, jogador de marcação, uma característica que eu acho que tem que ter no elenco, que faltava e tem que ter. Então você tem 2 opções ali. Você vai aí você tem Hércules e o Martinelli brigando por uma vaga, 2 jogadores ainda jovens, né? E tem o Nonato que está ali. E ainda tem o Lima, nesse bolo que o Lima joga aqui, joga ali, joga no meio, joga de volante, mais no ataque, que é um jogador coringa que já foi muito útil para o Fluminense. A gente vai para ataque. Aí você tem o John Arias, que não saiu. A gente pensou que fosse sair e não saiu. E o Riquelme, que é um garoto que está surgindo com tudo. A gente vai para o outro lado.
tem o Keno como opção ali, vai chegar o Lavega e o Canóbio. E aí agora chega Everaldo, Germancano e tem o Lelê ali brigando. Então eu acho que não faz muito sentido. E vamos lá, quantos jogadores saíram? Felipe Melo, aposentado, saiu. Diogo Barbosa, alguém tem saudades realmente? Pô, meu Deus, Diogo Barbosa saiu, meu Deus. Marquinhos, Gabriel Pires, Felipe Alves, Antônio Carlos, o John Kennedy foi emprestado. Iago, Cauã Elias, aí sim, uma ausência que a gente pode sentir. Um jogador que a gente não queria que saísse, mas foi vendido. Isaac, Justin, Terans, Esquerdinha, João Neto, Felipe Andrade. Gente, eu acho que não faz muito sentido falar que o time do Fluminense é pior para esse ano. Eu não consigo achar. Sendo bem sincero para vocês. É um time mais equilibrado. Se vai dar certo ou não, é outra história. Se o Mano vai conseguir te extrair desse time qualidade, fazer desse grupo um grupo vencedor, um grupo competitivo, um time, né, que se impõe, um time que vence, joga, tem outra discussão. Não sei se vai ser ele, se vai ser outro técnico ao longo do ano. Mas o Fluminense é um time mais jovem que a gente estava pedindo, né? Um time com mais força, um time com mais capacidade de competir. Acho que ainda tem carências. Acho que teremos um problema na zaga ainda. Para mim, tinha que ter chegado um jogador mais de qualidade. Pelo menos um. Com mais qualidade. Eu queria um atacante com mais qualidade, sabe? Porque eu falei, o Everaldo tá abaixo da expectativa que a gente tinha. E acho que no mais o Fluminense tem condições, tem time para fazer uma boa temporada se for bem treinado. Se vai acontecer ou não, a gente não tem bola de cristal, não tem como saber. Mas é um grupo com mais saúde, um grupo, sabe, mais jovem, um grupo que tem condições de entregar alguma coisa. Vai depender do técnico, vai depender de como vai se desenhar a temporada. A gente poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Eu esperava pelo menos 2, 3 reforços indiscutíveis, assim, para chegar, pô, esse cara aqui, beleza, ótimo, esse cara aqui vai chegar, vai jogar e vai arrebentar. Eu esperava, eu queria e acho que deveria ter vindo. Mas, olhando para o todo, pelos que saíram, pelos que chegaram, eu não consigo enxergar o time do Fluminense pior do que o time de 2024. Ainda bem, porque a temporada foi uma tragédia. Mas acho que tem uma lógica. Esse ano acho que tem uma lógica, tem uma coisa mais bem desenhada, mais bem planejada em termos do que se propõe de jogo, em termos de força para chegar até o fim da temporada com saúde. O tempo vai dizer. Não sei, eu tô com o pé no chão aqui, não vou. Não faz sentido achar que, pô, vai ser do cacete o Fluminense arrebentar, mas também, pra mim, não faz sentido achar que é uma tragédia, que vai cair de novo, que vai brigar pra não cair. Isso, pô, a temporada tá só começando, chegaram outros jogadores, acho que ainda é muito cedo pra ter esse alarde todo. Vamos ver o que vai acontecer. Peço aí o seu like, se inscreva no canal, tamo junto, ao longo do dia a gente volta com muito mais informações. Valeu, um abraço.